Oi, já estamos na aula 10 do curso de Superior Drums que eu tô fazendo aqui pro canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aba Tracker. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like pra mim, beleza? Compartilha com os amigos também pra me ajudar a continuar com os conteúdos aqui, porque toma um tempo danado. E se você quiser ter acesso ao curso completo do Superior Drums, basta se tornar membro, clicando aqui no botão aqui embaixo, tem um botãozinho Seja Membro. Se você se tornar membro, você já vai ter acesso ao curso completo, ou então no primeiro link aqui embaixo da descrição também. Não só o curso de Superior Drums, mas vários outros cursos estão disponíveis lá também num preço super acessível. Não só o curso de Superior Drums, mas vários outros cursos também estão disponíveis lá no site, beleza? Primeiro link aqui da descrição, então sem muita enrolação, vamos lá para a aba Tracker do Superior Drums. Pessoal, vamos falar agora dessa aba Tracker aqui, tá bom? Qual que é a finalidade dessa aba? Na verdade, é uma maneira inteligente com a inteligência artificial do Superior Drums de você poder ressamplear alguma peça da sua bateria, tá? Ou fazer overdubs, substituir mesmo. Vamos supor que você captou uma bateria num ambiente que não estava muito legal e você sente a necessidade de substituir uma caixa, substituir um bumbo e usar essa caixa e esse bumbo do próprio Superior Drums. Então ele tem essa ferramenta onde você pode subir elementos aqui, ele vai identificar os transientes e automaticamente vai facilitar uma espécie de trigger mesmo, para você poder ou gerar triggers ou você substituir a peça da sua bateria. Você pode usar aqui os codecs mais comuns, como Wave, AIFF, você pode usar, até MP3 ele aceita, tá bom? Mas eu recomendo trabalhar com arquivos em Wave, que é uma assertividade maior. Também você não vai subir aqui arquivos melódicos. Ele não foi feito para trabalhar com arquivos melódicos, e sim com arquivos intransientes, para simular assim uma bateria, tá? Você pode trabalhar aqui de duas formas. A melhor forma, que é quando você tem arquivo de bumbo, caixa separado, que você já gravou e os arquivos estão separados. Então, se você subir os arquivos separados aqui, vai ser muito mais fácil dele identificar. E aí você só fazer a alteração da peça. Ou você pode trabalhar até com LR mesmo, se você não tiver outra possibilidade. E através das ferramentas que você tem aqui, você vai conseguir separar essas peças. Ou seja, você tem LR de bateria, você vai conseguir separar o que é bumbo, o que é caixa, o que é hi-hat, o que é prato, no caso, né? O que é tom. Então, através da inteligência e através de algumas ferramentas que ele te oferece, você vai conseguir fazer esse ressampleamento de toda a sua bateria. Ou seja, você pode pegar um timbre gravado que não tá legal e transformar inteiro no timbre do Superior Drums. E como que isso vai funcionar? Você tem duas formas de subir seus arquivos para cá. Ou clicando aqui em ADD, você vai para o seu arquivo do computador e ele vai perguntar onde que tá esses arquivos. Ou você pode simplesmente arrastar para cá os seus arquivos. É legal essa parte de arrastar porque você não precisa nem sair da sua DAW. E a gente vai ver a primeira forma de fazer, a mais fácil, arrastando direto para a nossa DAW, tá? Eu tô aqui, ó, com dois canais, tá? Um é o meu kick, que a gente vai mudar ele, e o outro é a nossa caixa, que a gente também vai ressamplear, vai alterar, fazer overdubs. Então vamos ver esse kick aqui como é que tá. Você pode ver que é um kick comum, tem até vazamento do microfone que foi gravado. Vamos ver essa caixa. Como vocês podem ouvir, não é dos melhores sons de caixa. Então a gente vai substituir isso. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, e a forma mais fácil de fazer, é simplesmente pegando aqui, ó, meu arquivo de bumbo, vou arrastar aqui para dentro. Beleza? Ele já está identificando aqui, ó. Pronto, ele já identificou pra gente aqui o nosso arquivo de bumbo. Olha só, vou dar um zoom aqui, já pega esse atalho. Se você segurar Ctrl e Scroll do mouse, ele vai dar um zoom in e um zoom out, tá vendo, ó? Só com Ctrl no Windows e Scroll do mouse. Se você tiver com Shift pressionado, ele vai correr para frente e para trás com o Scroll do mouse, tá? Decora esses atalhos que vai servir para várias coisas aqui dentro do Superior Drums. Então, quando eu arrastei aqui meu arquivo, ele criou uma track para mim. Olha só, eu posso dar 2 cliques aqui e renomear, que é o meu kick, por exemplo, ó. Então, renomeei ali. Então, eu tenho uma track, ele automaticamente identificou, né, aonde tá os transientes, né, dessa bateria aqui, ó, para identificar. Então ele identificou onde que é os transientes aqui e automaticamente aonde ele identificou, ele já está substituindo pelo kick que está no meu kit aqui. Então como que isso vai funcionar? Como ele já identificou sozinho, a gente tem esse botãozinho de mix aqui. Se eu colocar 100% para a esquerda, eu vou estar ouvindo o arquivo que eu subi para o Superior Drums, limpo, sem nenhum processamento Superior Drums. 100% para a direita, eu estou ouvindo só o que já está sampleado pelo Superior Drums. Se eu deixar no meio, dando 2 cliques, eu estou ouvindo meio a meio, que é ótimo para eu poder ouvir o que está atrás, para saber se ele realmente marcou todos os pontos certinhos, se ele não está comendo nenhum bumbo, se ele não está deixando de representar nenhum bumbo, tá?
A gente tem botão de solo, de mute, como se fosse uma track da nossa DAW comum. Já vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos subir a caixa também. Eu vou pegar aqui o arquivo da caixa e vou arrastar aqui para o Superior Drums. Ele já está identificando ali, ó, e ele já criou uma nova track para mim, ó, tá? Vou dar 2 cliques aqui, vou escrever snare, tá? Então, se você tem o arquivo do bumbo separado, o arquivo da caixa separado, tudo certinho, vai ser muito mais fácil dele identificar. Bom, reparem o seguinte, aqui na minha track, nesse primeiro botão Source, nota que eu subi 2 arquivos, né? Eu preciso falar aqui para o meu track do kick qual que é o arquivo que eu quero que ele represente aqui. Como eu tenho 2 arquivos, eu vou clicar aqui e aí ele abre essa caixinha. Aqui eu posso aumentar o volume da minha amostra, né? Da minha amostra do arquivo de áudio que eu acabei de subir. Clicando aqui, ele pergunta, tá, essa track está representando o kick ou a snare? Se eu clicar aqui, ó, ele vai resamplear e vai trazer a snare para essa minha track, tá? E não é isso que eu quero. Eu vou vir aqui, vou deixar o kick mesmo, ele vai fazer a leitura novamente para mim aqui, ó. Então, eu tenho a track aqui e aqui eu consigo separar qual que é o arquivo de áudio que essa track está representando. E aqui embaixo, ó, em Audition Instrument, a gente tem algumas opções. A gente precisa deixar em instrumento para que ele considere o instrumento do Superior Drums. Porque se a gente não deixar, ele vai deixar um cliquezinho. Você tem 3 tipos de cliques aqui, ó, tá? Eu vou deixar no primeiro para você poder ouvir, tá? Olha só o que ele vai colocar aqui. Eu vou selecionar e vou colocar para tocar. Notou que eu solei o bumbo, ele só tá fazendo um cliquezinho? Ele tem uma outra espécie de clique aqui, olha só. Então, ele tá fazendo esses cliquezinhos. E o que é isso? São triggers. Você pode pegar o bumbo e criar triggers para você mandar para um produtor, mandar para um engenheiro de mixagem, para que ele possa pegar esse trigger da onde o bumbo tá tocando e depois colocar o som que ele quiser. Então, você pode gerar triggers com o Superior Drums. Se você deixar em instrumento, ele vai considerar um instrumento que você tá carregado aqui, a sua biblioteca, tá bom? Então, basicamente, é isso que você precisa selecionar aqui. Muito bem, como a gente subiu arquivos separados, através da inteligência artificial, ele automaticamente já identificou pra gente aqui o que seria bumbo, através desses identificadores de transiente aqui, ó. Ele automaticamente já identificou. A gente pode solar aqui e meio que ver se ele não errou nada. Vamos dar um play aqui. Então, através desse botão Mix, eu posso ouvir o arquivo original e ouvir também o arquivo que está no meu Superior Drums para eu identificar se ele não errou nada, se eu preciso corrigir alguma coisa manualmente. Aparentemente, ele fez tudo certinho aqui, tá bom? A mesma coisa se aplica para a caixa, a mesma lógica, né? Então, eu coloquei aqui em solo, vamos ouvir. Nota que no caso da caixa aqui, ó, ele identificou esses 2 bumbos aqui, ó, como sendo caixa também, tá vendo, ó? E não é isso que a gente quer, né? Então, eu vou selecionar aqui a track da caixa, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui, aonde tá o meu transiente aqui, ó, ele identificou. Se eu clicar aqui em cima, ele vai deixar a bolinha laranja aqui, ó, da onde eu identifiquei. Uma vez que a gente identificou que a gente não quer esses 2 caras aqui, vamos selecionar aqui através da ferramenta de seta aqui, tá vendo, ó? A gente selecionou as 2 bolinhas que a gente não identifica como caixa. E aí, quando eles estão identificados aqui, a gente aperta esse botão, Detrigger. Quando a gente aperta Detrigger, ele joga para baixo da linha de identificação aqui. Então, ele desconsiderou e apagou aqui os 2 palitinhos que ele identificou como bumbo. Claro que vai ter formas mais fáceis da gente fazer isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero que vocês vejam é que agora ele não vai identificar mais, ele vai manter a caixa tocando certinho aqui, olha só. Ó, ele identificou aqui também como caixa, mas na verdade é bumbo. Então eu vou vir aqui, selecionar esse ponto aqui, ó, tá? Vou apertar em Detrigger, beleza? Vamos ver agora. Perfeito. Então, se eu solar aqui, se eu soltar os 2, ele vai estar tocando 100% da caixa, porque eu estou colocando 100% para a direita, e 100% do kick também, porque eu estou colocando 100% para a direita. Olha só. Então, a gente tinha isso aqui, ó. E agora, a gente tem isso aqui, ó.
E aí tudo que a gente conversou até aqui de manipulação no mixer, dos timbres, da caixa, tudo isso a gente vai poder manipular, só que agora dentro da pegada que a gente tinha em âmbito acústico ainda, que foi captado. Então a gente pode fazer o sampleamento e ele vai funcionar como um trigger mesmo, né? Você vai poder pegar uma peça e transformar em outro som através do trigger aqui, e é super completo. Então, se você tem caixa, kick, hi-hat, tudo separado, você vai importar tudo para cá, e aí aqui, através do Superior Drums, você vai poder fazer uma nova bateria, todas as suas tracks vão estar aqui, você vai poder analisar todos eles e transformar em uma nova bateria com um novo som, com um novo kit, tá bom? Essa é a principal função. Essa é a forma que ele melhor vai trabalhar, tá? Com elementos individuais. Porém, se você tiver só um arquivo estéreo, a gente vai poder também manipular isso. E aí eu vou ampliar um pouquinho mais o nosso horizonte, trabalhando com o arquivo estéreo, porque vai ser um pouco mais difícil da gente manipular. Então é através desse arquivo estéreo que eu vou esmiuçar toda essa ferramenta aqui para vocês. Vou selecionar aqui os dois, vou apertar aqui em Remove. Pronto, removi os dois. Agora eu vou vir aqui em File e vou procurar um arquivo no meu computador. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, ST-Drums, que é um arquivo LR de bateria, tá? Então ele já tá importando para mim aqui. Então, se a gente colocar para tocar, olha só. Então, beleza, é um arquivo de bateria normal que eu quero ressamplear esses sons. Então, automaticamente ele trouxe uma track aqui, eu vou chamar essa track de Drums. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o tempo. Vamos supor que a gente não saiba, e o Superior Drums também não sabe o tempo que essa bateria está tocando. Então, o que a gente vai precisar fazer é esmiuçar. A gente já aprendeu que ADD, a gente vai ADD um novo arquivo. Em duplicar, eu posso vir aqui e duplicar essa track. Então, eu posso duplicar quantas vezes eu quiser essa track, ó, tá vendo? Ele vai duplicando para mim com um arquivo que eu já importei para a primeira. Aqui nesse outro botão, eu posso remover as tracks, tá bom? Aqui em Find Tempo é o que a gente vai trabalhar agora. Quando a gente clica aqui em Find Tempo, a gente vai lidar com essa telinha aqui. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar identificar o andamento, né? Porque pode ser que a gente gravou sem metrônomo, pode ser que a gente gravou num tempo que a gente não saiba ainda. Então é super intuitivo. Todas essas linhas azuis aqui, ó, é o que a gente precisa considerar como o primeiro tempo da nossa bateria. Vou segurar Ctrl aqui, ó, arrastar, tá? E vou trazer pro primeiro aqui. Eu vou identificar onde que é o primeiro tempo da minha bateria, olha só. Já identifiquei que o primeiro tá aqui, então eu vou pegar aqui, ó, esse palitinho azul e vou arrastar para onde eu considero o primeiro tempo, é esse cara aqui. E vamos seguir. Normalmente, você fazendo isso umas 3, 4, 5 vezes, ele já vai automaticamente identificar a bateria inteira com o sistema inteligente dele. Se você tem uma bateria com muita variação de fórmula rítmica, por exemplo, 3x4, depois vai para 6x8, você vai precisar fazer um pouco mais no trecho da sua música, ou quem sabe a música inteira se você estiver variando muito a rítmica. Se você tem uma música assim como eu em 4x4 simples aqui, você não vai precisar variar tantas coisas assim não, que ele já vai identificar para você. É super simples, eu vou tentar achar o ponto do primeiro compasso na minha batida aqui de ouvidômetro mesmo, vamos lá. Eu posso dar um zoom aqui, ó, segurando Ctrl, trazer para cá, que vai ser meu primeiro tempo, e vamos seguir. Aqui é o meu primeiro, ó. Então, eu vou trazendo e vou achando onde que é o primeiro tempo. Basicamente ele já encontrou, tá? Então ele já identifica aqui, ó, que nesse primeiro compasso eu tô em 87.7, no segundo eu já tô em 88.5, provavelmente foi gravado sem metrônomo essa bateria. Então ele identifica a distância dos compassos e o tempo que eu tenho dela aqui, ele identifica o tempo pra gente, tá? Isso vai ser importante lá na frente, você vai entender por quê. Uma vez que a gente identificou o tempo, então, a gente pode vir aqui e clicar, ó, Update Tempo Map. Quando a gente clica aqui, ó, automaticamente ele trouxe pra gente aqui, ó, toda a diferença de fórmula rítmica, tá? Então, se agora eu vir aqui e ligar o metrônomo aqui embaixo, olha só.
Então você pode observar que ele já alterou e ele já está dentro do tempo do Superior Drums. Super simples, super rápido de fazer. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer, tá bom? A gente consegue manipular o tempo aqui, ó, através desse tempo map, a gente vai falar disso daqui a pouco também. Passando aqui, esse find tempo é exatamente para isso. É importante você, primeira coisa, identificar o tempo dentro do Superior Drums, tá? Você tem aqui uma ferramenta de seta, que é aqui você vai poder fazer seleções. Você pode selecionar, por exemplo, aqui, ó, todas as marcações que a gente teve, que ele fez automaticamente identificando aqui. A gente vai poder selecionar. A gente pode incrementar novas marcações, se a gente quiser. Clicando aqui, ó, você vai colocando novas marcações, tá? A gente não vai fazer isso por aqui, a gente vai fazer essa parte aqui de baixo e a gente já vai chegar nela, tá? Quando você vai andando aqui com esse lápis, você pode ver que ele tá brecando ali em alguns lugares, ó. E quais lugares são esses? Ele tá brecando em tudo que ele tá chamando de transiente, porque a gente seleciona isso aqui, ó. Se eu não tiver selecionado, conforme eu ando com o meu mouse, ele não acha nada, tá? Nem cabeça de compasso e nem transiente. Se eu deixar selecionado transiente, tudo que for transiente ele vai parar. Porque facilita muito para que eu ache esse transiente e já faça minha marcação. Ache esse transiente e faça minha marcação aqui. Eu também posso selecionar isso por grid. Eu posso vir aqui e mandar que ele pare sempre quando ele achar um novo grid aqui, beleza? Que pode facilitar ou achar a cabeça de compasso, por exemplo. Ou eu posso deixar selecionado os dois. Ele vai parar tanto no transiente quanto no grid. Ou nenhum deles para eu ficar um pouco mais livre nas minhas marcações. É para isso que isso serve. A tesoura, ela vai servir para separar o compasso. Então, quando eu clico aqui, ó, nota que ele fez uma linha aqui embaixo. Então, tudo que eu fizer selecionando daqui é uma coisa, ó. Ficou clarinho aqui e apagado aqui. Aqui para frente é outra coisa. Então, a tesoura vai fazer eu separar os meus eventos de áudio na hora da edição, beleza? Então, a gente já entendeu toda essa parte aqui. Aqui é quando a gente terminar, a gente vai poder exportar isso para um arquivo MIDI. Então, você está entendendo o poder dessa ferramenta. A gente pegou tudo que era áudio, a gente separou kick, separou caixa, separou hi-hat, separou já dentro de um timbre novo e automaticamente ele transforma em informação MIDI, onde eu posso pegar todas as minhas informações juntas, né, e arrastar aqui para o Superior Drums. Ou eu posso pegar, por exemplo, só o kick, só a caixa e ter isso tudo separado em arquivos MIDI. A gente vai falar disso mais pra frente também. Vou dar um xizinho aqui porque a gente ainda tem muito para falar dessa tela. Aqui em Tracker a gente tem algumas opções que a gente vai ver outros lugares para usar um pouco mais efetivos, tá? Se eu vir aqui, por exemplo, e clicar em Reset Track, por exemplo, ele vai resetar o meu arquivo sem eu ter mexido em nada aqui. É como se eu tivesse acabado de subir meu arquivo. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai ler novamente o arquivo e ele vai resetar basicamente tudo que eu fiz, tá? Se eu tiver feito alguma cagada, eu posso resetar, eu não preciso subir novamente o arquivo para cá. Você pode resetar isso por região também. Aqui em Track você pode adicionar, duplicar, remover, isso tudo a gente vai ver algumas outras formas de fazer um pouco mais fácil. Aqui por região ele vai colocar looping por região, tá bom? Então são considerações que a gente não precisa se preocupar muito porque tem outras formas de fazer. Aqui em Auto Scroll, toda vez que ele chegar no final e ele for para uma nova página, ele vai atualizar a página para mim. Se isso não tiver marcado, a bateria vai continuar tocando e a página não vai atualizar. Olha só. Nota que a bateria já está tocando lá na frente, mas a página não atualizou. Eu preciso deixar marcado esse Auto Scroll para que a página vá junto, ó. Percebeu? A página atualizou. Aqui eu tenho o zoom, né? Zoom in, zoom out, que eu posso fazer por aquele atalho, segurando Ctrl Scroll do mouse, que eu falei para vocês, e com Shift eu vou para frente ou para trás. Então todas essas ferramentas aqui em cima, a gente já entendeu para que serve. Aqui eu posso esconder ou não o meu tempo map, tá? É aqui que eu vou colocar e vou avisar para ele qual que é a minha fórmula de compasso, né? Aqui no começo, se você observar, vamos pro comecinho aqui, ó, eu tenho como colocar a minha fórmula de compasso aqui, ó. Eu posso vir aqui, dar 2 cliques, eu tô em 4x4, mas eu posso selecionar e colocar alguma outra figura da minha música aqui. A mesma coisa vai servir para o tempo aqui também, beleza? Se eu vir aqui, der 2 cliques, eu posso falar que, por exemplo, minha música, a gente já mexeu no tempo, né? Mas eu posso falar que ela é 100 BPM. Se a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, a gente vai poder visualizar de uma forma um pouco mais amplificada
E aqui a gente pode fazer várias informações de tempo, ó. A gente pode fazer um ralentando, tá vendo, ó? A gente já fez isso agora há pouco de uma forma um pouco mais automatizada, mas você tem esse controle para você poder mexer aqui também se você quiser, beleza? É muito fácil, muito simples. No caso eu vou dar um Ctrl A, vou selecionar todos os pontos aqui e apertar Delete, porque a gente vai fazer de novo. Então agora o meu tempo, ó, eu posso estipular ele aqui, ó. Qual que é o tempo da minha música? 107 BPMs aqui, tá vendo, ó? Clicando nesse sanduichinho, a gente tem algumas informações, por exemplo, a gente pode ir direto para o Find Tempo, que é aquela mesma janela que a gente clicou. Como eu falei para vocês, tem várias possibilidades, mas no final das contas são as mesmas funções. Por exemplo, esse Find Tempo está aqui também, beleza? Você pode adicionar um ponto, por exemplo, se você vir aqui, ó, clicar com o botão direito, você pode vir aqui em adicionar, você vai adicionar pontos, ó. Então você pode vir e adicionando, e você pode ir transformando de acordo com o tempo o seu BPM, alentando, deixando mais rápido, beleza? Você pode clicar com o botão direito aqui, ó, selecionar todos, remover um ponto, beleza? Mas já expliquei para vocês que Delete apaga todo mundo e Ctrl A seleciona todo mundo, beleza? Basicamente é por aqui que você vai mexer com o tempo, tá? Aqui, fórmula de compasso, então você pode adicionar, selecionar, copiar, remover fórmula de compasso, beleza? Clicando aqui, ó, você pode adicionar uma nova fórmula de compasso. Se você tem uma música que está em 4x4 e depois ela vira em 6x8, por exemplo, você pode vir aqui, mostrar aonde é que isso acontece e mostrar qual que é a fórmula de compasso, para que ela fique bem sincada no tempo na hora de você poder fazer as suas alterações de timbres. Bom, essa aula tá ficando meio grande, então eu vou dividir essa aula por aqui, ainda tem muita coisa pra gente falar dessa janela, tá? Mas eu vou dividir por aqui e eu te vejo na próxima aula, na parte 2, onde a gente vai começar a entender um pouquinho mais a fundo como que a gente vai fazer para identificar isso de uma forma mais assertiva na hora da gente subir esse arquivo e como que a gente vai poder pegar esse arquivo LR e separar isso, por exemplo, bumbo, caixa. Eu vou mostrar tudo para vocês na próxima aula. Então, a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe.